Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma das forças mais impressionantes do mundo das finanças, os juros compostos. Sabe, é aquela coisa que pode tanto construir uma fortuna, quanto, se a gente não tomar cuidado, criar uma dívida que parece não ter fim. Vamos entender isso a fundo. Olha, essa frase aqui no slide, ela resume tudo, né? Pensa nos juros compostos como uma moeda com duas caras. É o mesmo mecanismo, a mesma matemática que de um lado está fazendo o dinheiro de alguém render e crescer, e do outro está aumentando a dívida de outra pessoa de um jeito assustador, exponencial. É justamente essa dualidade, essa força de duas faces que a gente vai desvendar. Então, o nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente entende o que é essa força de duas faces. Depois, a gente olha para o motor por trás de tudo, os juros sobre juros. Aí, a gente vai ver o lado bom, o lado aliado, e o lado ruim, o vilão. E para fechar, a gente cai na real. Vamos falar de inflação, impostos e, o mais importante, como dominar essa curva. É isso. E toda essa mágica, ou tragédia, dependendo do caso, está contida nessa fórmula aqui. M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Calma, eu sei que pode parecer complicado, mas não é. Essa é a chave de tudo. Vamos desmontar ela, pedacinho por pedacinho, para ficar tudo bem claro. Começando pelo M. M é de montante. É simplesmente o valor total no final de tudo. É o dinheiro com que se começou, mais toda a grana que os juros geraram e que foi se acumulando pelo caminho. Depois vem o C de capital. Esse é fácil, né? É o ponto de partida. É o valor inicial que foi investido ou, no caso de uma dívida, o valor original do empréstimo. Agora, o I. Esse é a taxa de juros. É a porcentagem que vai fazer o dinheiro crescer. Mas aqui tem um detalhe super importante. Na hora de jogar na fórmula, tem que transformar a porcentagem em número decimal. Então, se a taxa é, sei lá, 9%, a gente usa 0,09 na conta. Simples assim. E por último, mas talvez o mais importante, o T de tempo. Repara bem onde ele está na fórmula, lá em cima, como um expoente. E isso, gente, isso muda tudo. É aqui que a mágica acontece. E esse slide aqui deixa isso claríssimo. Pelo fato do tempo ser o expoente, o poder dele é, bem, exponencial. A longo prazo, o tempo acaba sendo muito, mas muito mais impactante do que a quantidade de dinheiro com que se começou ou até a própria taxa de juros. A grande lição é começar cedo vale mais do que começar com muito dinheiro. Beleza. Agora vamos para o lado bom da história, quando os juros compostos jogam no nosso time. A analogia da bola de neve é perfeita para isso. Imagina uma bolinha de neve rolando morro abaixo. Ela começa pequena, mas vai pegando mais neve, ficando maior, e quanto maior ela fica, mais rápido ela cresce. É exatamente isso que acontece com o dinheiro investido. Olha só esse gráfico. Ele mostra o que a gente chama de custo de esperar, e é chocante. Se alguém investe 1.000 euros, com uma taxa de 9% ao ano por 30 anos, no final vai ter mais de 13.000 euros. Agora, se essa pessoa espera e investe só por 15 anos, metade do tempo, ela não vai ter metade do dinheiro, longe disso. Vai ter uns 3.600 euros. É uma diferença brutal que mostra o poder absurdo do tempo. Tá, mas onde essa mágica funciona na prática? Bom, ela é a base de investimentos de renda fixa. Sabe, Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCA. Ali os juros compostos já vêm de fábrica. Mas dá para replicar esse efeito também na renda variável. Por exemplo, quando se pega os dividendos recebidos de ações ou de fundos imobiliários e reinveste tudo de novo. Mas, como a gente falou, tem o outro lado da moeda, o lado sombrio dessa curva exponencial. E ele aparece nas dívidas. Aí ela vira a nossa pior inimiga. Aqui no Brasil, isso é um perigo real, principalmente no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial. As taxas são absurdas e, para piorar, a cobrança de juros sobre juros muitas vezes é diária. Dá uma olhada nessa simulação para ver o estrago. Uma dívida de 10.000 reais com uma taxa de 12% ao ano. Se os juros fossem cobrados só uma vez no ano, o total seria 11.200. Mas se a cobrança for mensal, que é o mais comum, já sobe para 11.268. E se for diária? Aí o valor fica ainda maior. Pode parecer uma diferença pequena, mas imagina isso numa dívida maior e por mais tempo. Vira uma bola de neve do mal gigantesca.
Então, até agora a gente viu a teoria, a matemática pura. Mas na vida real, o jogo é um pouco diferente. Tem dois jogadores extras que entram em campo e podem mudar o placar final, a inflação e os impostos. Ignorar esses dois é um erro que pode custar caro. O que importa de verdade não é a taxa que o investimento diz que rendeu, a chamada taxa nominal. O que importa é a taxa real, ou seja, quanto o poder de compra aumentou de fato depois de descontar a inflação. A equação de Fisher ajuda a gente a ter uma ideia disso. Pensa só, se um investimento rendeu 10%, mas os preços no geral subiram 6% por causa da inflação, o ganho real foi de mais ou menos 4%. É esse número que mostra se o patrimônio cresceu de verdade. E além da inflação, tem o leão, os impostos. Na renda fixa aqui no Brasil, tem uma coisa muito legal que é a tabela regressiva de imposto de renda, essa que está no slide. A regra é simples, quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menos imposto se paga sobre o lucro. Se o investimento passa de 2 anos, a alíquota cai para 15%, que é a mínima. Ou seja, é mais um incentivo enorme para pensar no longo prazo, que é justamente o melhor amigo dos juros compostos. Certo. Com tudo isso em mente, a pergunta é: como a gente assume o controle dessa força? A boa notícia é que existem ferramentas e até uns truques, uns atalhos que ajudam muito a gente a tomar decisões melhores. Uma das mais bacanas é a regra dos 72. É um jeito super rápido, de cabeça mesmo, para estimar em quanto tempo um investimento dobra de valor. É só pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros ao ano. Por exemplo, com uma taxa de 9% ao ano, 72 dividido por 9 dá 8, ou seja, levaria uns 8 anos para o dinheiro dobrar. É um cálculo de guardanapo, sabe? Mas é super poderoso. Agora, para quem quer fazer contas mais certinhas, existem várias ferramentas ótimas por aí. Tem a calculadora do cidadão, que é do próprio Banco Central, super confiável. Tem também sites e apps como o Mobius ou o Investidor 10, que são bem fáceis de usar. E claro, para quem quer mergulhar mais fundo, tem muito conteúdo bom de gente como o Gustavo Cerbasi, a Nath Finanças, o Primo Rico. Todos eles trazem essa discussão para a nossa realidade aqui no Brasil. E com isso a gente chega ao fim. A reflexão que fica é essa pergunta aqui na tela. No fim das contas, os juros compostos são só uma ferramenta, um motor poderoso e neutro. A questão nunca foi se ele funciona ou não, ele funciona e muito. A verdadeira questão é, ele está trabalhando a favor ou contra cada um de nós? A decisão de estar do lado da curva que constrói patrimônio ou do lado que corrói é uma escolha pessoal. Então, fica a pergunta, de que lado da curva exponencial cada um vai escolher ficar?